Olá a todos, aqui estou de novo para falar sobre cultura portuguesa, sempre inserida na vasta cultura europeia, vasta cultura também mundial. Aliás, nós somos uma cultura global. Esqueceram-se? Nós criámos a ideia global, nós criámos o mundo que existe hoje, que é um facto. Os portugueses. Um país, uma nação que já tem quase 900 anos. E neste mês de novembro, dia 10 de novembro, temos esta semana, foi uma semana triste para Portugal, quando fomos todos surpreendidos pelas prisões de várias pessoas que representam o Estado português, fazem parte do Estado português, do governo de Portugal, e outros que também fazem parte da economia, que foram simplesmente presos, estão a ser interrogados. Inclusive o Primeiro-Ministro, que há uma nota, não sabemos bem que tipo de nota, que é do Supremo Tribunal de Justiça, também será investigada. E o que é que eu esperava que os chefes se concentrassem neste momento, e os jornalistas, era realmente no chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Iscária, e no seu gabinete, que fica, imagino, mesmo ao lado do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, ele é a pessoa que sabe, conhece a agenda do Sr. Primeiro-Ministro, sabe tudo o que o Sr. Primeiro-Ministro faz, e no gabinete dele encontraram, a polícia encontrou, alegadamente, 78 mil euros em notas, em dinheiro vivo. Claro que isto não é normal, dinheiro vivo, no gabinete, escondido, em caixas de garrafas, etc. Portanto, terá sido dado escondido numa caixa de garrafas, penso eu. Isso acho que os jornalistas se iam concentrar aí. Evidentemente, está no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, a pessoa que vê o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro não sabia nada do que é que se passava, nem desconfiava. Isso diz muita competência do Sr. Primeiro-Ministro, para mim, ou simplesmente a indiferença. E não podemos ter um ministro indiferente, nem incompetente. Portanto, isso acho que o Primeiro-Ministro ia se demitir mesmo, não tinha outra saída. Só por esse caso do seu chefe de gabinete, a pessoa mais chegada ao Primeiro-Ministro de Portugal, ter dinheiro vivo. Isto é tipo, nem vou dizer a palavra, toda a gente está a pensar na palavra, não é? Como aqui em Cascais, aqueles anos, assaltaram uma casa onde roubaram 400 mil euros, também as pessoas tinham dinheiro vivo em casa, não é? Isto não é bom sinal. Portanto, e de onde veio o dinheiro? Acho que se ia concentrar aí o Ministério Público, espero. Agora, isto é muito triste. Há pouco tempo festejamos 113 anos de República em Portugal. Portanto, quando acabámos com o regime monárquico, portanto, dissemos que o rei não servia os melhores interesses de Portugal, no dia 5 de outubro de 1910, e agora temos 113 anos de República e já vamos na Terceira República. A primeira foi um fracasso, ao título, de 1910 a 1926, depois impôs-se uma ditadura militar, e dessa ditadura militar é que surgiu realmente a ditadura, ou regime de partido único, da Constituição de 1973, com António Oliveira Salazar, que começou como Ministro das Finanças, não é? E agora, a Terceira República, o que é que acontece? Tivemos a última crise, uma crise gravíssima, o Estado foi à falência em 2011, portanto, há 12 anos, e o mesmo Partido Socialista agora, de novo, investigado. Um governo socialista por corrupção. Não aprendemos nada, o Partido Socialista não aprendeu nada, mas há uma coisa de novo, são as mesmas pessoas, os mesmos atos, nada mudou, a mentalidade não mudou, a vontade de ser decente, de ser honesto, de fazer o que é bom para Portugal, para todos, é bom para cada um de nós, é bom para todos. Como é que isto continua? O que é que se passa? Fala-se muito em corrupção, somos os países de percepção da corrupção dos piores da Europa, por isso eu tenho vindo a fazer estes vídeos, porque estou convencida que precisamos de orgulho nacional, de autoestima, de como é que é de explicar, é um sentimento que não é fácil, não é só copiar e colar. Aliás, podemos copiar e colar, é o que se faz em outros países, onde a corrupção é mínima, como no norte da Europa. Quais são as práticas?
As práticas, eu sei, por exemplo, que no norte da Europa, há uns países nórdicos, pelo menos, e mesmo que é prática para todos, que qualquer funcionário público, já para não falar em membros do governo, qualquer funcionário público, qualquer pessoa que trabalhe para o Estado, que esteja sob mínimo de suspeição, sob investigação, imediatamente suspende as funções. Então, e só pode voltar ao trabalho quando a sua ficha estiver completamente livre, tiver sido ilibado de todas as suspeições e acusações. Aqui ainda agora, mas o Sr. Primeiro-Ministro demitiu-se, porque acha que realmente, e com razão, o Primeiro-Ministro não pode ter no mínimo de suspeição painando sobre a sua cabeça, não é? Mas o seu Ministro das Infraestruturas, que é um ministro polémico, não é? Que já deu razões para preocupações, várias suspeições, e foi constituído arguído, e ele diz que amanhã está no Parlamento. Esse não foi demitido. Ainda está a hesitar se pode demitir ou demitir, não é? E agora o que eu acho também é que nós temos que ter, precisamente, autoestima. Gostar de nós próprios. É como nós, que gosta dos nossos filhos, já não faz mal uma pessoa gosta. Se olharmos para nós no espelho para Portugal, nós não vamos fazer mal ao país. Isto é muito mal para o país. De repente temos o nome de Portugal descarrapachado por todos os jornais da Europa e todo o mundo, a dizer que o ministro português, primeiro-ministro, nem foi um ministro qualquer, se fosse um ministro só, ou ministro das infraestruturas ou isso, não chamava tanta atenção, mas o primeiro-ministro de Portugal, que é uma pessoa até bem conhecida lá fora, até respeitada na Europa, é o que dizem, e de repente tem que deixar essas funções, tem que se demitir, porque teve nota, ou foi edificado, ou soube, que o Supremo Tribunal de Justiça, porque o Primeiro-Ministro só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça, e nunca tinha acontecido em Portugal, que ele abriu um inquérito e ele então demitiu-se. Isto é muito, muito mau para Portugal, obviamente, não é? Para a nossa reputação internacional. Nós não queremos ter essa reputação num país da Europa do Sul corrupto. E por isso, mais uma razão para continuarmos. No meio desta tristeza nacional, Terceira República, acho que é o pior. Nós sempre pensámos que tínhamos descido ao pior do pior da nossa Terceira República, quando foi da crise do tempo do primeiro-ministro também, José Sócrates, não é? O Partido Socialista levou o país à ruína e tivemos que enfrentar a humilhação da Troika. Aliás, esta ajuda que aceitámos com estas condições todas humilhantes, de ter cá a Troika de 6 meses, portanto, antes de liberarem o dinheiro, vinham a ver se estávamos a fazer tudo direitinho, de acordo com o tal memorândum, e essa proposta foi-nos feita também antes de, portanto, Salazar ser convidado para Ministro das Finanças, em 2026, não, desculpa, 1926, quando Portugal também nem tinha dinheiro para pagar aos funcionários públicos, portanto, uma situação muito semelhante a esta que ocorreu agora em 2011. E Portugal pediu ajuda à Liga das Nações, que era um tipo de Banco Mundial hoje, não é? O tipo FMI, mas que ajudava os países, normalmente os países que derrotados, que estavam em ruínas, a reerguer-se, não é? E Portugal estava no grupo dos países vencedores, lados aliados. Mas as condições que ofereceram a Portugal eram condições tão humilhantes para um país independente e soberano, que Portugal disse que não. Foi aí que chamou o Salazar, não é? Que era professor de Economia e Finanças no Estado de Coimbra, para vir resolver o problema financeiro, e o que ele fez, não é? Por isso se tornou o salvador da pátria e ganhou muito prestígio, obviamente, e depois da história, como muitos conhecem a história, a partir daí. Foi também o custo da liberdade, não é? Partido único. Também os partidos não se entendiam no Parlamento, como agora, só se degladiam uns aos outros, eles não pensam no que é bom para o país, pensam só em lutar uns contra os outros, porque é uma coisa pessoal, não é? Tem que ter, cada político que é eleito para a Assembleia da República, acho que tem consciência que está a servir o país, não está ali para chatear o outro ou para debater ideologias, não, é simplesmente o que é melhor para o país. Até porque uma ideia pode sair de um partido que é totalmente oposto ideologicamente ao seu, mas se é bom para o país, é bom pensar nisso, não é? Por isso é que temos ali várias cabeças, não é? Por exemplo, eu nunca posso acreditar quando votam qualquer proposta de lei aposta à votação e os membros
menos partidos, o Partido Socialista votam todos a favor ou contra, quer dizer, não há ninguém que pense diferente. A ideia do Parlamento, então só teríamos um representante por cada partido. Não vale a pena termos muitos, não é? Pagar aquela gente toda, ficava mais barato. Então, portanto, temos que começar por mim. Temos um déficit cultural, de ter orgulho da nossa cultura e daquilo que nós podemos também dar ao mundo e a nós próprios. E como eu tenho vindo a fazer esta publicidade, divulgação da mensagem de Luís Camões. Portanto, Luís Camões, eu repito e torno a repetir, que é o único escritor português que coloca a literatura portuguesa na lista das maiores do mundo. Não é? Durante muito tempo, e se calhar muitos escritores, ainda hoje em dia, que o português era conhecido como a língua de Camões, não é? O português que era falado em tantos países no mundo, em 8 países no mundo, além é a terceira língua mais utilizada na internet, depois do inglês e do espanhol. E então eu fiz este multicultural, já foi distribuído também nos Jerónimos, e eu agora estou a tentar que as empresas me comprem, não é bem comprar, que eu preciso de... Estou a angariar também fundos para continuar o meu trabalho, Cultura para Todos, inclusive publicar um livro sobre portugueses, que vocês vão gostar, tenho certeza. Ser publicado antes da comemoração dos 50 anos, do 25 de Abril. Portanto, é um livrinho que vai sobre história de Portugal e também cultura portuguesa, e não só, é inserida na nossa cultura internacional também. Nós somos um país global. Mas entanto, eu tenho vindo a estudar nos últimos 30 anos os Lusíadas e cheguei à conclusão que é um autêntico livro de autoajuda. Portanto, nós temos um manual literário que é considerado o pilar, o centro da nossa cultura portuguesa, porque, não se esqueçam, a figura de Luís Camões não é só porque ele é poeta e escritor, a vida dele é símbolo da história de Portugal, não é? Aquilo de ele ter ido para a Índia, passou pela África, uma vida cheia de aventuras, de altos e baixos, de humilhações e de glória, porque ele foi reconhecido na época, já era admirado como escritor, não é? como intelectual e pensador, uma pessoa de muito valor e uma pessoa resiliente, portanto aquela resiliência portuguesa, não é? E também de levar um projeto até ao fim e viver com sentido de missão, porque ele quis escrever os Lusíadas, escreveu na Índia, enquanto estava à espera de poder voltar a Portugal ali retido em Moçambique, ficou sem dinheiro para voltar a Portugal, e ele continua a aprimorar os Lusíadas, portanto nunca era sentido de missão, ele tinha um projeto. Só tem que ter um projeto neste mundo, tem que ter uma missão. E ele quis glorificar os portugueses, relevar os portugueses, e não só os portugueses, no fundo é uma obra universal porque é a natureza humana, não é? O que ele fala aqui é sobre a natureza humana, a nossa vida pessoal e coletiva. E queria repetir que eu já fiz vídeos com 12 citações no Natal de 2022 e agora espero que partilhem todos os dias para os vossos amigos das empresas, partilhem esses vídeos e comprem os Lusíadas. Comprei os Lusíadas, tenho aqui. Prenda Natal. Um exemplar, pelo menos, por família. Eu só olhando para os Lusíadas, não lendo o poema todo, mas até podem procurar estas citações. E a citação aos versos dos Lusíadas, que eu quero repetir, que já falei às vezes para todos vocês, portugueses, lusófonos, comunidade internacional. Isto também está em inglês, agora vão ver em inglês. Eu também ia falar em inglês. Tem em português e inglês, 4 páginas. E então, qual é os versos que se aplicam isto que está a acontecer em Portugal, nesta terceira república, que está em crise e que o que está a passar em Portugal não tem nada a ver com os valores que os Lusíadas salientam e nos recomendam, não só portugueses, a toda a humanidade. E nós, como portugueses, sendo uma obra-prima para todos os portugueses, temos a obrigação de transmitir e divulgar para todo o mundo, e não só o mundo que fala português. Então, isto são 3 palavras que resumem tudo. Evitaríamos tudo o que está a passar agora em Portugal se todos tivéssemos em mente, e principalmente o Estado tivesse isto, sim, na parede, ali, na parede, estes versos. O caminho da virtude.
Muito simples. Pensar quer sempre seguir o caminho da virtude. Nunca pode dar errado se seguir o caminho da virtude. Porquê? Diz o Camões, o caminho da virtude, estou a citar, é um trabalho imenso, mas no fim doce, alegre e deleitoso. Doce, alegre e deleitoso. Comparem com o que deve estar a sentir o Primeiro-Ministro António Costa. Mesmo que ele não seja culpado, mas pelo menos ele fechou os olhos ou fez que não viu ou não cumpriu o seu trabalho de se manter atento. Ter um chefe de gabinete com aquele dinheiro todo ali, vivo. Mas na Europa, sempre diz Portugal, um país idóneo, sério, gente honesta. Caminho da virtude. Trabalho imenso. Dá trabalho, porque é difícil, porque a vida é difícil, não é? Mas no fim, doce, alegre e deleitoso. Nada como ter a paz de espírito e não ter o seu nome ali nas folhas dos jornais de todo o mundo, aliado ao lado da palavra corrupção. Triste, não é? Muito triste. Porque ele diz também que o mundo, no fundo, e lá no final, acaba por premiar essas pessoas, lembrar-se dessas pessoas que se mantiveram no caminho da virtude. E diz, escreveu Camões, nos Lusíadas, o mundo está aguardando o prémio lá no fim, bem merecido, com fama grande e nome alto e subido. Fama grande e subido. Portanto, vale a pena mantermos no caminho da virtude. É isso que queremos para o nosso Portugal. Portugal de gente que trabalha, gente que tem dignidade, governantes que trabalham para o povo, para melhorar a vida das pessoas, mas que dá às pessoas liberdade de viver também a sua vida. Esquecer isto. Temos um governo que divide as pessoas. É interessante porque a ideologia socialista é que não pode discriminar, que é tudo inclusiva, fala em inclusão, falam em tratar todos os mesmos direitos, as pessoas todas iguais, mas depois dividem as pessoas em escalões. Se é rico, se é pobre, se é muito rico, quer dizer, até as crianças estão divididas em escalões. E tratam as pessoas como se fossem quase todos pobrezinhos. Não, isto não está bem. As pessoas não são tratadas com dignidade. Portanto, o caminho da virtude. 3 palavras. Senhores governantes portugueses. Caminho da virtude. Fazer o que é bom para nós e para toda a comunidade. Porque nós podemos estar na lista dos 3 melhores na Europa. Dos 3 melhores da União Europeia para trabalhar e viver, não é? Onde as empresas se queiram instalar, portanto temos também que copiar e colar o que se pratica na Holanda, por exemplo, para montar empresas, a fiscalidade, temos que competir com estes países, não é? Porque é que são os países, as maiores empresas portuguesas estão sediadas na Holanda, não estão sediadas em Portugal? Se vamos dar as condições que a Holanda dá para eles estarem aqui, qual é o problema? Caminho da virtude. Porque o país também é meu. E eu sou responsável por ele também. Portanto, eu espero poder motivar-vos, inspirar-vos e, brevemente, para a sua empresa, para não ter acesso a estas 4 páginas, vão gostar. E depois também o meu livro, sobre portugueses, que considero também um livro, não só de história e de cultura, que não fala só de cultura portuguesa, mas que será também um livro para vos inspirar, não é? Mas para já comecemos, porque há outros autores portugueses, além de outros países. Em Portugal também temos muitos, que depois também vou falar neles, em que é chamada biblioterapia, portanto usar a literatura como terapia, não é?
com estas frases para nos ensinar a viver. Não é? Nas escolas ensinam tudo, menos ensinar a viver. É preciso aprender a viver. Vamos começar por este Luís de Camões, o nosso maior poeta, maior figura literária e um livro de autoajuda. Começar por estas situações. E esta fixa este caminho da virtude. Até a próxima. O meu nome é Delfina Teixeira Tamoni. Estou a falar-vos de Cascais, aqui, Portugal, costa central da Europa. E até a próxima conversa sobre cultura para todos. Fiquem bem. Não se esqueçam. Caminho da virtude. Repitam para toda a gente.